falando é sobre a relação entre entre a alimentação saudável e não saudável e o funcionamento da mente. Se você não me conhece, eu sou Juju Lima, eu sou psicóloga, por isso até que eu vou falar desse tema, né, o funcionamento da mente, porque é a minha área de atuação, me interesso muito por esses temas. Toda quinta-feira eu faço lives aqui no Instagram e no YouTube sobre temas relacionados à psicologia, ao emagrecimento, porque eu quero ajudar você a viver mais saudável, mais feliz, mais equilibrado. Então, qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato pelo direct no Instagram ou mandar um e-mail. Você encontra meus canais aí nas redes sociais, tá bom? Vamos criar e manter os hábitos saudáveis, vamos cuidar da nossa saúde física e mental, que é o nosso bem mais precioso, é o que eu peço toda noite antes de dormir nas minhas orações, é o que eu desejo assim de mais precioso também para os meus amigos, para os meus familiares, e desejo isso para vocês também. Então estou aqui para ajudar vocês a manterem os hábitos saudáveis, para todos chegarem a ter uma vida longa, com saúde, bem vivida. Vamos juntos nessa, né? Então, por que eu resolvi falar desse tema hoje? Às vezes eu escuto as pessoas reclamando que a memória tá ruim, que a atenção tá prejudicada. Algumas pessoas até fazem uma avaliação neuropsicológica para ver se tem algum problema. E muitas vezes nem ocorre para as pessoas que essa dificuldade, essas queixas podem estar relacionadas sim à alimentação. Muitas pessoas acabam se preocupando com a alimentação, né? Assim, um grande motivo, não estou dizendo que é todo mundo, mas o grande motivo é manter o corpo esbelto, ficar em forma. Então as pessoas não associam tanto como é importante ter uma alimentação saudável também para outras áreas, inclusive para o bom funcionamento da mente. O que isso significa? Eu quero que você, com essa live, você entenda como a alimentação pode afetar o funcionamento da sua mente, o que você deve priorizar comer na sua alimentação para ter uma mente sadia, e mesmo que você não precise emagrecer, ou mesmo que você esteja acima do peso e nem se preocupe com isso, eu quero que você entenda a importância de ter uma alimentação saudável para outras áreas da sua vida. Tudo bem se você está acima do peso e não quer emagrecer, tudo bem também se você está magro e nem se importa com isso, mas eu acho que independente de qualquer coisa, você deve sim se alimentar bem por causa de várias áreas na sua vida. Não só aí a parte estética, não só a boa forma, mas também, inclusive, que é o tema da live de hoje, o funcionamento da mente. Então, pessoal, todo mundo fala assim que quer ter saúde, né? É o que todo mundo deseja. Eu acho que independente da sua nacionalidade, independente se você é homem ou se você é mulher, independente de qualquer coisa, da sua religião, do seu time de futebol, eu acho que todo mundo aqui quer ter saúde, concorda? Eu acho que todo mundo quer ter uma saúde boa, quer ter uma vida longa. Então, não adianta a gente pensar numa vida longa se a gente também não tiver com a nossa mente funcionando bem, né? Todas as pessoas, eu fico brincando assim, porque eu gostaria de viver 120 anos, sabe, pessoal? 120 anos com saúde. E sempre que eu brinco com as pessoas, né, falando, ah, não, até os 120 anos eu quero ir. As pessoas falam, ah, não, eu quero morrer antes disso, porque com essa idade eu já vou estar caquética, eu já vou estar demenciado, com Alzheimer ou com alguma coisa. Então, assim, o que as pessoas pensam em não viver tanto é porque elas já visualizam, né, o final da vida com uma série de problemas que é muito comum acontecer, né, no fim da vida. A gente vai deteriorando, né, uma série de áreas no funcionamento cognitivo, no funcionamento físico. Então as pessoas nem gostam de pensar tão longe porque elas já visualizam que não vai ser com aquela qualidade de vida, certo? Mas eu brinco, eu falo assim, poxa, se a minha tia-avó, já falei isso aqui várias vezes em outras lives, se a minha tia-avó foi até os 106 anos com saúde, lúcida, ela estava reconhecendo todo mundo, ela conversava com todo mundo, ela lia, pessoal, ela lia a Bíblia. Lá no finalzinho da vida, acho que ela já tinha os seus 104 anos, ela teve uma trombose, porque ela tinha muitas varizes, tinha um problema de circulação, calçava a meia Kendall. Eu ficava impressionada, porque quando eu fiquei grávida, eu precisei usar a meia Kendall, né? E eu tinha maior dificuldade para calçar aquela meia de alta compressão.
eu ficava suada de calçar aquela meia, e a minha tia-avó, com seus 90 e tantos anos, calçava a bendita da meia todo dia, que ele tem que fazer uma força. Pois é, ela calçava essa meia e ela cuidava da saúde dela do jeito dela, que ela morava na roça. O que ela fazia? Plantava a hortinha dela, fazia bolo, comia o arroz com feijão, com a carne, e foi bem até os 106 anos, graças a Deus, só com 104, que ela teve esse problema vascular aí, ficou com uma trombose, e os 2 últimos anos ela ficou acamada, mas ela lia a Bíblia, ela conversava com as pessoas, ela estava totalmente lúcida, só não escutava direito. Então, por que eu estou citando esse exemplo? Porque eu não desejo só uma vida longa para você, eu desejo uma vida longa e com saúde, que é o que eu quero para mim também, né? Então, assim, todo mundo quer saúde, né? Então, vamos aprender o que eu vou passar para vocês hoje. Eu espero que você, se você não está assim tão motivado a cuidar da sua alimentação, talvez porque você associe só o motivo para comer bem com manter a forma física, para emagrecer, enfim, se você não está tão encanado nessas questões, eu quero que com a live de hoje você saia mais motivado para começar hoje mesmo a fazer um pequeno passo para comer as coisas que vão ajudar a sua mente a funcionar melhor, para que você viva mais, para que você viva com saúde, né? E que a sua mente funcione bem até o fim da vida, tá, pessoal? Agora, vou citar até resultados de pesquisa, né? Porque o que eu falo aqui, o meu compromisso, todas as lives eu apresento resultados de pesquisa, é tudo assim embasado, eu não fico trazendo uma informação que duvidosa, né? Eu sempre leio artigos, gosto de estudar até pela minha formação, que eu fui seguindo aí carreira acadêmica, fiz mestrado, eu gosto muito de tirar da fonte, né, das pesquisas científicas. Então, o que eu vou apresentar foram resultados de pesquisa também, vou citar alguns, para que vocês se convençam de como é importante comer bem para sua mente funcionar bem. Agora, eu só não quero também que vocês pensem que isso aqui vai ser uma receita para você, se você está com algum problema de memória mesmo, porque tem pessoas que já têm um diagnóstico mais complicado, por exemplo, pessoas que estão com esclerose múltipla, né, que elas estão fazendo o tratamento. Não significa que com essa live aqui você vai reverter algum quadro de prejuízo cognitivo que já esteja instalado, tá, pessoal? As coisas que eu vou falar vão ajudar você a evitar alguma perda de memória, né? Vão ajudar você a mente a funcionar melhor, vão ajudar você a entender como cuidar do seu funcionamento mental, podem ajudar até a reverter, né, alguns prejuízos, mas também não é milagre. Tem alguns diagnósticos que são mais sérios, que precisam sim de um acompanhamento, que precisam sim do uso de medicamento, que não são só causados por uma alimentação que não está adequada, tá bom? Então vamos abrir esse parênteses, fazer essa ressalva para que a gente não confunda alhos com bugalhos e misture tudo, tá bom? Bom, pessoal, por que é importante, né, você prestar atenção no que você come para sua mente funcionar bem, né? Porque tem alguns alimentos que eles são particularmente perigosos para o funcionamento da nossa mente. A gente sabe que a má alimentação, isso aí vocês já devem estar carecas de saber, que a alimentação inadequada, ela prejudica a nossa saúde de uma série de coisas, né? Por exemplo, quem está gestante pode ter diabetes gestacional, pode levar à obesidade, pode causar algumas complicações, mas pode também causar deficiências na cognição, pode causar um envelhecimento cerebral acelerado, né? Inclusive em pessoas que não sofrem de diabetes, quem come junk food, né? Você não sabe, junk food aquelas comidas tipo hambúrguer, que você compra no fast food, que vem com muita gordura, né? Esse tipo de comida, esse tipo de comida pode causar complicações metabólicas, pode causar o envelhecimento cerebral acelerado, uma série de outras coisas, né? Além de, por exemplo, causar o ganho de peso, levar a complicações metabólicas de longo prazo e causar uma perda nas funções executivas. Eu vou explicar para vocês o que é isso, que bicho é esse, que função executiva? É o seguinte, na área de psicologia tem uma série de estudos relacionados à nossa mente, ao cérebro, né, às funções do cérebro. Você já deve ter ouvido falar por aí que cada área do cérebro é responsável
por uma coisa específica, por exemplo, a linguagem que fica numa área do cérebro, né, no lado esquerdo, o processamento dos números, a matemática fica do outro lado, lado direito, a parte relacionada à visão fica aqui atrás, no lobo occipital. Então, as funções executivas ficam mais nessa parte da frente, olha, do lobo pré-frontal, bem aqui. E o que é essa função executiva? São as habilidades de manter a atenção, de manter a concentração, de você planejar o que você vai fazer. Imagina que você tem um grande projeto, uma grande tarefa, e você precisa pensar em todos os passos para colocar isso em prática. Eu vou ligar passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Todas essas habilidades de planejamento são chamadas as funções executivas, né? Quando eu estava na faculdade, até trabalhei num laboratório de neuropsicologia e a gente investigava as funções executivas nas crianças, né? Uma das coisas da função executiva é você inibir alguns comportamentos que são mais impulsivos, porque você tem que planejar tudo adequadamente. Então, se você tem um prejuízo nessa parte aqui no lobo pré-frontal, suas funções executivas ficam prejudicadas. Daí a gente sabe que o trabalho todo que a gente faz depende disso hoje, né? Tudo é muito intelectual, nosso trabalho no computador, a gente precisa muito que essa área do cérebro funcione bem, que as nossas funções executivas estejam funcionando super bem. Então, olha só. Quais são as provas disso, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas podem ficar pensando, tá, mas você tá me dizendo aí que a alimentação afeta sim o funcionamento do cérebro? Será mesmo? Você tem alguma prova? Tem gente que só acredita vendo e eu não condeno porque eu também sou dessas, viu? Quando eu escuto alguma coisa, eu já quero saber logo a fonte, de onde a pessoa tirou aquilo, como que a pessoa tem a prova disso, e eu acho que você tá super certo de pensar assim, porque hoje em dia na internet é tanta coisa, a gente não sabe mais em que acreditar, né? Tanta gente prometendo mundos e fundos, então vá atrás mesmo, fique desconfiado, corra atrás da fonte. Inclusive, quem estiver assistindo essa live, ou agora, ou depois, que fica no canal do YouTube, e ficar mais curioso, quiser saber de onde eu li, qual foi o artigo, é só entrar em contato comigo que eu passo os artigos, as referências, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês agora as provas, né? Tem alguns estudos na área científica que mostram que você consumir de 1 a 7 dias, veja só, 1 a 7 dias, nem é assim 1 ano, não. Os pesquisadores avaliaram um tempo que, na minha opinião, é curto, né? Porque de 1 a 7 dias é pouco, na minha opinião. Mas esses estudos mostram que você comer de 1 a 7 dias de uma dieta não saudável, como assim não saudável? Ju, rica em gordura, com altíssimo teor de açúcar, isso desencadeia processos neuroinflamatórios, ou seja, inflamações no cérebro, né? Humanos adultos que consumiram, por exemplo, uma dieta rica em gordura por 5 dias, olha o que aconteceu com eles. A atenção concentrada ficou reduzida. Como que eles medem isso, Ju? Atenção concentrada, reduzida? Tem uma série de testes, pessoal. Tem teste para medir a sua atenção, a sua concentração, a sua memória, todos os tipos de memória, porque não tem só uma memória não, tem vários tipos. Tem memória de trabalho, tem memória de curto prazo, tem memória de longo prazo, memória episódica, um monte de coisa. Eu vou explicar para vocês um pouquinho depois. Então, eles colocaram essas pessoas para ingerir esses alimentos e aplicaram uma bateria de testes depois, e depois compararam os resultados. Eles perceberam isso, que as pessoas que ingeriram uma dieta rica em gordura por 5 dias tiveram a atenção concentrada reduzida e o funcionamento da memória de trabalho ficou prejudicado. E também o funcionamento da memória episódica, quando eles compararam esses resultados com aquelas pessoas que estavam consumindo uma dieta padrão. O que é memória de trabalho e a memória episódica? Imagina um computador, vou dar esse exemplo para ficar mais simples. Sabe um computador quando ele tem aquele processador muito rápido? Então, a memória de trabalho é como se fosse aquele processador que é muito rápido, entendeu? Ele vai, você consegue abrir várias guias e executar vários sistemas ao mesmo tempo e ele funciona bem. A memória de longo prazo é como se fosse uma memória episódica, como se fosse o tamanho do HD do seu computador. É o tanto de coisas que ele consegue guardar. Então, na memória de trabalho, ela tem assim, ela vai aumentando, né, da infância até a idade adulta, depois ela vai caindo, a velocidade de processamento
vai caindo. É uma coisa que acontece naturalmente. É como se o nosso processador fosse ficando mais lento. Então, os pesquisadores avaliaram isso e descobriram que uma dieta rica em açúcar e gordura, só 5 dias as pessoas comeram, tiveram um desempenho pior na atenção concentrada, na memória de trabalho e na memória episódica. A memória episódica eu esqueci de falar. Memória episódica é aquela memória associada com pessoas, com eventos, com tempo. Você consegue lembrar de todos esses eventos, né? Por isso que é o nome memória episódica, diferente da memória de trabalho. Vou dar um exemplo aqui, até porque o meu mestrado foi nessa área de memória de trabalho. Se eu fosse avaliar a memória de trabalho de vocês, o que eu faria? Tinha um teste até que a gente aplicava, chamava PACET, PASSAT, tá? Era a sigla do teste. E eu falava para a pessoa, eu colocava um CD, a pessoa tinha que ouvir vários números, que eram apresentados, sei lá, a cada segundo. Por exemplo, 2, 3, 4. E a pessoa tinha que ir ouvindo os números e sempre subtraindo o número que ela está ouvindo agora pelo anterior, assim, e anotando no papel o resultado. É como se ela tivesse que fazer a conta, né, ouvindo aqueles números. Isso exige muito da pessoa, porque ela tem que se lembrar do número que foi dito agora, tem que se lembrar do número anterior e tem que processar aquela conta na cabeça dela, colocar o resultado e ainda continuar prestando atenção no próximo número que está sendo falado. Então, é bem difícil. Então, é assim que a gente avalia a memória de trabalho, né? Até dei esse exemplo para vocês para ficar mais claro. Bom, pessoal, agora teve em outros estudos também, randomizados, vou explicar o que é isso, meio estranho, né? Randomizado. Duplo cego, o que é randomizado? É sorteado, porque não adianta nada. Imagina eu vou avaliar a memória de trabalho, aí eu pego um grupo de alunos nerds do ITA, tá? Sabe aquele pessoal cabeçudo, que é inteligente pra caramba? Não adianta, a amostra vai ficar enviesada. Então, os pesquisadores fazem estudos randomizados, eles sorteiam pessoas para que o resultado seja válido. Eles falam, não teve influência aqui da amostra, eu não selecionei um grupo de matemáticos para fazer o teste, eu peguei pessoas aqui aleatoriamente e assim eles garantem que não vai ter nenhuma influência que a gente desconhece, né? Então, randomizado significa isso. Duplo cego, o que é? É que a pessoa que está fazendo o teste não sabe que está sendo avaliada e a pessoa que está avaliando também não sabe, porque tem essa influência, né? Quando você sabe que está sendo avaliado, você já fica mais desconfiado, querendo dar a resposta certa. Isso pode afetar o resultado do teste. Ou uma pessoa, um avaliador, até o psicólogo, quando vai avaliar alguma coisa, ele pode também ficar influenciado, porque ele sabe o resultado que ele espera, ele pode sem querer dar uma dica, sem querer levantar a sobrancelha, a pessoa já vai saber aquela resposta certa. Então, esses estudos randomizados duplo cego servem para garantir que o resultado é válido, né? O que esses estudos mostraram, pessoal? Que o consumo de alimentos ricos em flavonoides e polifenóis estavam associados com muitos ganhos para quê? Para as funções executivas. E como que isso acontece, né? Tem gente que fica na dúvida, como que os alimentos ricos em flavonoides, polifenóis, já vou falar para vocês que alimentos que têm isso, podem afetar sim a nossa memória de trabalho, a nossa memória episódica. Por quê? Porque quando a nossa alimentação não é saudável, por exemplo, tem muita gordura, tem muito açúcar, isso aumenta uma substância, né, que chama corticosterona, isso mesmo, corticosterona, dentro do hipocampo. E essa substância vai sensibilizando a microglia, né? E essa micróglia sensibilizada, ela acaba causando uma neuroinflamação, né? E essa neuroinflamação que está associada com os déficits cognitivos. Então, resumindo, simplificando, porque eu sei que não tem cientista aqui, às vezes nem interessa saber esses termos técnicos. Uma alimentação rica em gordura, rica em açúcar, pode levar a uma neuroinflamação e isso prejudica a sua memória, sim. Agora, o que você deve fazer para ter a sua mente sadia, para que ela funcione bem? Primeiro, você tem que procurar ingerir alimentos ricos nessas duas substâncias, polifenóis, né? E também procurar enriquecer a sua alimentação com alimentos in natura, com verduras, frutas coloridas, né? Por quê? Porque esse tipo de alimento, ele é super
eficiente, porque ele tem uma atividade antioxidante e anti-inflamatória. Então aí a sua mente começa a funcionar melhor. Eles recomendam o quê? Aumento da ingestão de frutas, aumento da ingestão de verduras. É uma coisa que parece óbvia, né? Ó, que novidade, comer mais frutas e verduras. Mas, gente, é tanta informação que tem hoje em dia, tanta coisa que é apresentada, que eu vejo algumas pessoas até retirando frutas da dieta. Eu mesma, uma vez, fui numa nutricionista, numa academia, não tô querendo falar mal não, mas ela, assim, pela dieta que ela tinha passado, ela sugeriu que eu não comesse frutas ou só alguns tipos. Então, assim, o que acontece com isso? Isso pode deixar a sua alimentação muito reduzida, né? Pouco variada, né? E a gente precisa ter uma alimentação diversificada para ter rica, para que a gente tenha todos os nutrientes que a gente precisa, né? Os antioxidantes. Então, eu tô falando isso para que seja um alerta mesmo, para que você consuma os alimentos, as frutas, a não ser que você tenha alguma questão diabética, né? Porque tem gente que tem diabética e não pode algumas frutas mais açucaradas, tudo bem. Mas ingira, assim, verduras, vegetais, frutas, não sai cortando nutrientes da sua alimentação, assim, sem uma orientação. Procure um nutricionista sério se você tem alguma questão. Porque você excluir esse tipo de alimento, você pode estar deixando de ingerir a quantidade ideal de flavonoides, de polifenóis, para que a sua mente funcione bem, tá bom? Por exemplo, quais são os alimentos que são bem ricos em polifenóis? Frutas vermelhas, né? Frutas vermelhas, morango, cranberry, enfim, cerejas. As frutas vermelhas em geral são ricas nesse tipo de substância. Esse tipo de alimentação, ricas nesse tipo de nutriente, pode prevenir esses déficits cognitivos, neuronais, né, relacionados à idade e também relacionados à neuroinflamação. Eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguma pergunta. Eu acho que ficou tudo escuro, eu tô com medo do celular tá acabando a bateria, tomara que não. Mas se por acaso cair, pessoal, entre em contato comigo depois pelo direct, tá bom? Agora, pessoal, um alerta, não é para também você que está assistindo essa live partir só para o que tem essas substâncias, flavonoides, polifenóis, não é para só ficar atacando as frutas vermelhas. Como eu falei, a sua alimentação tem que ser variada, tem que ser diversificada. Então, não procure comer só um tipo de coisa. Quanto mais variada a sua alimentação, melhor para a sua saúde, mais balanceada ela vai ser, vai ter todos os nutrientes que você precisa, não só para o seu corpo ficar sadio, mas para sua mente ficar sadia também. E eu falo isso porque assim, tem muitas pessoas que ficam só preocupadas com peso, só preocupadas com a boa forma, com estar com o físico, né, atraente, e esquecem da saúde, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer um alerta, porque tem muita gente magra que tá doente, pessoal. Às vezes a gente associa, né, a obesidade com doença. Algumas pessoas até sentem que, né, sofrem preconceito por causa disso. E a gente se esquece de quem tá magro e tá doente também. Então, e tá com a alimentação desbalanceada. Então, vamos tentar cuidar da alimentação, todo mundo, né? Se você tá magro, se você não tem questões com peso, ou se você não se importa com isso, não tem problema, a escolha é sua. Mas alimentação saudável você precisa ter, você precisa manter. Por quê? Se você quer ter saúde, quer ter uma vida longa, né? Enfim, quer que a sua mente funcione bem, eu acredito que você queira, né? Independente de quantos anos você quer viver, acho que você quer estar lúcido, você quer estar entendendo bem quem é que não quer, não é verdade? Então, por esse motivo, eu acho que você deve sim também cuidar da sua saúde, evitar esses alimentos, principalmente ultraprocessados, que são ricos aí muitas vezes em açúcar, em gordura, gordura trans, gordura hidrogenada, uma série de coisas. E coloque tanto quanto possível alimentos in natura na sua refeição. Se você tem alguma dúvida, às vezes a pessoa é diabética, não é toda fruta que pode comer, procure um nutricionista. Eu indico a Janaína. Se alguém quiser o contato, eu até sigo ela. Olha as pessoas que eu sigo a Janaína, super confio no trabalho dela, é uma profissional assim super competente. Tira as dúvidas com o profissional, não vai seguindo assim dieta da internet que tira fruta, tira isso, que tira aquilo, que pode prejudicar a sua saúde, tá bom? Agora, eu vou falar para vocês aqui um desafio para você começar agora mesmo a melhorar a sua alimentação ingerindo esses alimentos.
Por exemplo, comece comendo uma fruta vermelha. Qual é a fruta vermelha que você gosta de comer? Como uma fruta vermelha no café da manhã, ou se você não tem, ou é difícil ter acesso a frutas vermelhas onde você mora, comece a colocar uma fruta todo dia no seu café da manhã e nos seus lanches, né? Você pode comer de sobremesa também. Será que você topa esse desafio comigo? É um desafio que eu acho que é mais fácil do que o desafio que eu propus no grupo, que eu até já mencionei aqui algumas pessoas. Para quem não sabe, pessoal, fiz um grupo de desafio de 15 dias para estimular a prática de hábitos saudáveis para o corpo e para a mente também, né? Trabalhar a parte emocional. E um dos desafios era tirar um alimento ultraprocessado do armário ou da geladeira. Teve gente que achou isso tão difícil que até saiu do grupo, e para mim foi um choque, porque eu achei que não seria tão difícil. Eu não sei se a pessoa, eu até falei assim, gente, será que a pessoa entendeu que era para tirar todos os ultraprocessados do armário e jogar fora? Se você não sabe, pessoal, ultraprocessados são aqueles alimentos assim que vêm vários conservantes, vêm várias substâncias que podem ser nocivas para a sua saúde, né? Por exemplo, nuggets, né? Um tipo de ultraprocessado, lasanha pronta, pizza pronta. Eles são práticos, às vezes eles são baratos e são gostosos, porque vem aquele monte de coisa para dar mais sabor, mas eles fazem mal para a saúde. Então é um tipo de coisa que a gente tem que evitar. Eu não sou de terrorismo alimentar, mas eu acho que esse tipo de alimento a gente realmente tem que evitar. Por isso eu coloquei essa tarefa, essa missão no desafio, e muita gente achou super difícil. Essa seria a outra coisa que eu ia propor para você começar a fazer agora mesmo para melhorar a sua alimentação, para deixar a sua mente sadia. Além de incluir as frutas no seu café da manhã, nos seus lanches, você tirar do seu armário um alimento ultraprocessado. E eu tô falando isso, pessoal, não é porque a minha alimentação é perfeita, porque na minha geladeira só tem coisas saudáveis, não. É uma coisa que eu também sempre estou tendo que fazer, estou tendo que melhorar. Quer ver um alimento ultraprocessado que eu compro, que eu não deveria comprar, ou deveria reduzir, e já estou começando a fazer isso? A tal da linguiça calabresa. Linguiça calabresa, você coloca ali, faz um mexido, faz junto com o ovo, bota no caldo, é super prática, mas não é tão saudável assim. Eu vou tentar aos poucos substituir por outras coisas, sei lá, aprender outras receitas, outras coisas que tenham os mesmos benefícios da tal da linguiça calabresa, que seja gostoso, que seja prático, né, e que não seja assim tão prejudicial à saúde. E esse é o convite que eu faço para você. Quando eu propus esse desafio de retirar um alimento ultraprocessado do armário, é para dar um primeiro passo, porque eu sei que é difícil. Se você está acostumado com um tipo de alimento que você come há muitos e muitos anos, que é prático, às vezes é difícil se abrir mão dele mesmo de uma hora para outra, né? Mas comece. Dê um pequeno passo, semana que vem você tira outro, na outra semana você tira outro, e aos pouquinhos você vai melhorando a sua alimentação, tá bom? Bom, pessoal, esse é o desafio que eu tinha para falar com vocês aqui da live. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa eu passar aqui. Ixi, será que caiu a live? Deve ter caído a live no Instagram, eu nem vi. Olha que coisa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato. Vou ter o maior prazer de ajudar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, quem tá vendo do YouTube. Se inscreve no canal, compartilhe com alguém que você acha que precisa melhorar a alimentação, alguém que precisa cuidar mais da saúde e precisa de apoio. E vamos juntos fazer a diferença, né? Essa foi a live número 50. Tô super feliz de estar aqui há 50 semanas com vocês. E espero vocês na próxima quinta-feira, porque toda quinta-feira, toda santa quinta-feira, tem uma live aqui que eu preparo com todo carinho, leio os materiais e qualquer dúvida que você tiver, se você tiver alguma sugestão de live também, entre em contato, tá bom? Até a próxima quinta-feira e tchau, tchau!